Bom, gente, que noite, né? Deve ser uma noite maravilhosa para você, torcedor, porque, como o Márcio falou, jogo mais importante do ano para o Bahia. Se o Bahia passar, é claro que o próximo jogo, né, vai ser o jogo mais importante. Então, até chegar às finais da competição, o Bahia nunca conseguiu chegar uma semifinal. É a nona participação do Bahia nas quartas de final. Imagine, o Bahia já chegou 8 vezes a quartas de final da Copa do Brasil e nunca conseguiu passar daí. Vai enfrentar o Flamengo, que vem com o que tem, com a sua força máxima. Não sabemos qual a escalação do Tite ainda. Ele tem duas opções, né? Pelo que a gente ouviu de todos que acompanham o Flamengo mais de perto, tem duas opções. Ele tem a opção de entrar com o Léo Ortiz, né, ali no meio de campo, o Pulgar e o De La Cruz, com 3 homens na frente, né? O Bruno Henrique fazendo aquele papel mais de centroavante, e seriam 3 atacantes e 3 homens no meio de campo. Ou colocar o Michael, né? E botaria o Michael, traria alguém desses aí do meio para trás, o Luiz Araújo talvez, colocaria um pouco para trás, ficaria com 4 homens ali no meio. Então vamos ver o que o técnico vai fazer nessa postura do jogo de hoje. Acho até que ele vai preencher mais o meio de campo. O Tite vai colocar o Léo Ortiz ali, porque sabe do poderio de meio de campo do time do Bahia, né? Ele tem o Gerson, que faz muito bem aquele papel ali, entre meio de campo e ataque. Aliás, todos esses 3 jogadores, o Léo Ortiz é zagueiro, mas quando joga de volante, ele sabe fazer os lançamentos. É um cara que tem feito, né, bons lançamentos para as pontas, para o Luiz Araújo, para os laterais que aparecem. Então, não são jogadores bestas, vocês sabem disso, são jogadores de alta técnica. Mas melhor para o Bahia que o técnico coloque mais atacantes. Seria interessante o Léo Ortiz não jogar, porque abre mais espaço para o Bahia no meio de campo, e o Bahia gosta de jogar esse futebol assim, na sequência. Então, um jogo assim muito interessante, onde já tentamos explicar tudo aquilo, as vantagens que o Bahia tem para o jogo de hoje, as desvantagens, né? Uma dessas que eu falei há pouco, o Bahia nunca conseguiu passar para a semifinal. 12 jogos aí que o Rogério Ceni não consegue vencer a equipe do Flamengo, treinando o Cruzeiro, São Paulo, Bahia. O Rogério não consegue. E pró o Bahia, 4 jogos sem tomar gol. O Bahia que vem numa arrancada muito boa dentro, né, do Campeonato Brasileiro, vem jogando um bom futebol, vem de vitórias dentro do campeonato. Então tudo isso realmente reflete uma situação positiva para o Bahia. O estádio vai estar lotado, e aí o torcedor tem que ter participação importante no jogo. O torcedor tem que entender hoje que é um jogo decisivo, é uma final para o atleta que vai entrar em campo, né? O torcedor tá numa ansiedade que eu nunca vi na minha vida. Alexandre Melo disse, dito, o Flamengo é favorito, mas o Bahia ganha, rapaz, 5-0. Ele deu placar aqui de 5-0. Francisco perguntou, Dito, qual o principal ingrediente que o Bahia precisa hoje para ganhar e transformar esse jogo fácil? Jorge Moraes disse que hoje é jogo nervoso, já tô tomando todas. Primeiro eu quero dizer para ele que favorito é o Flamengo, na opinião dele. Na minha opinião, favorito é o Bahia. Bahia jogando dentro da Fonte Nova, o Flamengo quebrado, apesar de ter jogadores de muita qualidade técnica, né? O elenco do Flamengo é um elenco muito bom. Então, os jogadores do banco de reservas são grandes jogadores, aliás, que eram o banco de reservas e que viraram titulares, tipo o Luiz Araújo, né? O Léo Ortiz. São jogadores que devem ser titulares aí na sequência do campeonato, mas o Bahia tem um time arrumado. O Bahia de hoje, gente, não é aquele Bahia de antigamente, não. O Bahia de hoje tem toda a condição de jogar por cima do Flamengo, dominou lá no Maracanã no primeiro tempo, teve 70% de posse de bola, só que essa posse de bola tem que ser transformada em lances de gol, em situações de gol. É isso que a gente pede aqui. O Bahia é favorito. Administrar. Beleza, então. Juliana, boa noite, tudo bom, lindona? E aí, confiança total? Um abraço, aqui, ó, escuta, assisto, saio daqui do jogo, Itapuba, esqueça. Sexta-feira, 18 horas. E aí, Júlio, e a confiança? Eu quero 3.
a ficar só de boa. De novo! Jogar no Rio de Janeiro e administrar e o Bahia na semifinal. Só sucesso. Ó, eu não quero chorar daqui a pouco, não. Ó, eu falei de manhã no palco da Netflix que o vencedor desse jogo será o campeão da Copa do Brasil. Ah, é, gente, esqueça. Então pronto. Se depender de mim aqui cantando, vibrando. Que alegria, que alegria, que alegria. Bora, como é que é? Bora, Bahia, porra! Valeu, valeu. Vamos na madeira. Vamos na madeira. Dá pra arriscar um placar? Hoje é Cauli, 2-0, Bahia. 2 de Cauli? É. Hoje é o dia de Vai hoje. se cantar. Hoje é o dia da redenção de Cauli? É, sim, porque senão tinha mandado ele embora. Ave Maria. Segue, Luana. Renato Veloso, se Everton motivar os jogadores, nós ganhamos. Ele pode dizer que os seus colegas podem sim ser campeões. Tem mensagem de Gilvânio Alves que fala: infelizmente o Flamengo perde fácil, várias carinhas dando risada. Valeu. Vamos ao torcedor no 94040100. Márcio, Ana, Dito, boa noite, tudo bem? Antônio aqui do Acube de Brotas, saindo agora de Feira de Santana aqui no trabalho, no Remo Esquadrão. Bora Bahia! Hoje Bahia 3-0 em cima do Menguinho. Aí é coração, não é Menguinho. 3-0 seria sensacional, o placar do ano. Mas calma, torcedor. Deixa a emoção pro estádio, viu? Pelo amor de Deus. Fica até preocupado. O ruim do segundo jogo fora de casa é isso, sabe, Márcio? Porque você, mesmo que você ganhe, eu acho que até pro atleta, né, até pro grupo, não é legal. Tem muita gente que prefere jogar primeiro em casa. Não é em todos os sentidos, sabe? É claro que Torcedor, você prefere 1-0 ou 4-0? Pô, vai relaxar, eu prefiro 1-0? Pelo amor de Deus, eu prefiro 15-0. Não precisa 1-0? Vai relaxar, 3-0, o Flamengo que se vire, vai pra cima, não vai tomar mais lá. Porra, a gente espera 3-0, mas se der, melhor do que 1, claro. jogo como esse, se você puder fazer 3, você não faz 2. Se puder fazer 4, não faz 3. O jogo é para você matar o adversário, sabe? É aquela coisa de a oportunidade aparecer, não pode desperdiçar. Tem que fazer o gol, porque lá, né, pode ser o problema para o time do Bahia. É claro que, como eu já falei, acho que o Flamengo não vai ficar atrás. Não tem como, pelos jogadores que o Flamengo tem, pela qualidade dos laterais. São laterais que avançam o tempo inteiro, sabe? É um time desarrumado. Volto a dizer aqui o que eu falei durante a semana inteira. O Flamengo joga, ele consegue ganhar, e vimos isso contra o Bragantino pela condição individual do atleta e não pelo conjunto do time. É diferente do Bahia. O Bahia está ganhando mais o jogo pelo conjunto. Você quer ver o retrato disso? Você que joga cartola, você que gosta de fazer o seu time do cartola lá para o final de semana, para os jogos, tem sempre alguém dizendo assim, não tem como botar um jogador do Bahia, porque todo mundo se destaca. Se destaca por quê? Por causa do conjunto. Não tem ninguém individual assim. Quando você vai, por exemplo, no Vasco, que é um time fraco, você bota o Veguete, né? O Verrete lá, você bota o Verrete. Você vai no Cruzeiro, aí você bota o Matheus lá do meio. Sempre tem um jogador de destaque. O Bahia não, o Bahia é o conjunto do Bahia. Olha Tassiano, que é bom, olha o Everton Ribeiro, que é bom, olha o Jean Lucas. Então, o Bahia é o conjunto e o Flamengo é individual. Então, Rogério tem que deixar bem claro isso, que não pode deixar jogadores, e já tentamos falar essa semana inteira aqui, né, soltos em campo. A marcação tem que ser aproximada, porque senão a coisa fica feia, porque os caras têm muita habilidade.